Muito bem, eu estava falando do movimento mundial da igreja, de busca do Espírito Santo, reavamento, reforma, né? Então, às vezes, a gente está lá na nossa igreja, num canto do Brasil, em algum canto do mundo, e a gente acha que está tudo parado, e não está nada parado, né? O Espírito Santo não para, nós estamos em movimento, a igreja está em movimento. E eu sempre falo na minha igreja, que a igreja está em movimento, e quando a igreja está em movimento, o Espírito Santo se movimenta na igreja. E assim é na vida do crente. Quando o crente se movimenta na direção do céu, o céu se movimenta na direção do crente. Então, é uma estrada, por isso que Jesus ele é bastante enfático, né? Se você pedir, se você buscar, eu estou aí para lhe dar. Então, a gente está aí cada manhã reforçando isso e é buscando para receber, abençoado para abençoar, né? Então, esse é o motor da vida cristã. Então vamos lá, refletir na palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês a, a carta de Paulo aos irmãos da cidade de Filipe, aos filipenses, no capítulo 3, versos 12 em diante. Eu vou ler o verso anterior, os dois versos anteriores, para a gente contextualizar o que Paulo está falando aqui. Filipenses capítulo 3 versos 10 em diante. Embora a Bíblia faça outras subdivisões, mas como essas subdivisões descritas não estavam no original, a gente tem que, para poder entender, às vezes tem que voltar um pouquinho antes para saber do que Paulo está falando. Porque no no verso 12 ele diz, não que eu já tenha recebido. O que ele não recebeu o quê? Então vamos lá para a gente ver o que ele quer receber. O verso 10 diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo, ele conversando com a igreja, ele disse que queria algumas coisas. E entre as coisas que ele queria o poder de Cristo. E é o que a gente está buscando aqui, a gente está diferente de Paulo. Não só porque não é para ser um super crente, mas ter uma vida de tal maneira em conexão que a gente possa alcançar aquilo que Deus propôs para a gente e permitir sermos alcançados por Deus. Então, ele quer o poder de Cristo, ele quer conhecer a Cristo, que é o poder da ressurreição. Por que o poder da ressurreição? Porque a nossa mensagem, ela está centrada no nome da nossa igreja. Eu sei que aqui tem muitos que não são adventistas, mas o nome da igreja adventista representa o foco da sua mensagem, que é a sua esperança, a volta de Jesus. Adventistas, aqueles que esperam a volta de Jesus. E todo crente, de alguma maneira, espera a volta de Jesus. E a gente entende que a volta de Jesus é o marco que vai dividir essa nossa era para a era que Deus está, a era gloriosa que Deus está preparando para a gente. Agora, o ponto focal, se Cristo voltasse e os que morreram em Cristo não ressuscitassem, a volta dele não teria significado nenhum, não faria sentido. Então é por isso que ele quer, quando expressa conhecer a Jesus, expressa e a sua ressurreição. Então, a ressurreição é o que a gente busca. E a ressurreição para o crente tem dois significados. A ressurreição gloriosa, quando Cristo voltar e levantar os mortos da sepultura. Ninguém foi para o céu, está esperando ele lá, está esperando na sepultura, assim ele diz. E ele virá com poder e majestade, os mortos em Cristo ressuscitarão. Né? E a ressurreição, quando a gente vive no mundo, na carne do pecado, a gente está morto nas trevas, então vem o Evangelho através do poder do sangue de Jesus Cristo, o amor de Deus derramado no coração das pessoas, o Espírito Santo fazendo a sua obra, e o homem, como esse vídeo inicial retrata, né? Ele ressurge. O Vale de Ossos Secos é uma mensagem tremenda, né? Que é justamente a mensagem da ressurreição. Então, não só daquela nação que estava se sentindo destruída e acabada, inexistente, mas na vida do crente existe essa oportunidade de experimentar, de alcançar a ressurreição de uma vida morta sem Deus para uma vida nova em Cristo. Então, há dois sentidos na palavra ressurreição da Bíblia, né? Mas, quando Paulo fala da ressurreição, ele está se referindo realmente à ressurreição dentre os mortos, né? A ressurreição gloriosa. E agora, no verso 12, para a gente entender quando ele expressa isso, ele diz: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, ele está colocando aqui uma jornada na experiência cristã. Nós não alcançamos ainda nem a glorificação,
né? Estamos num processo de santificação. Então, e esse processo, você sabe que a experiência da salvação ela tem três etapas: a justificação, a santificação e a glorificação. Justificação é quando nós fomos alcançados por Deus na cruz. E ali recebemos, pela sua misericórdia, o perdão e o chamado para a salvação. Simultaneamente, mais distintamente, entra o processo de santificação, que é a caminhada diária, do crente com Deus. Então, através da ação do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, pelo efeito do amor de Cristo derramado diariamente no coração, o crente vai crescendo nessa experiência. Então, Paulo está dizendo: eu não alcancei ainda a perfeição, a glorificação, a ressurreição, mas eu estou nesse processo, eu estou nessa jornada, eu estou nessa caminhada. Na realidade, ele coloca isso em outros lugares como uma corrida, não só como uma caminhada. E ele diz que está prosseguindo para aquilo que ele foi alcançado. Nós fomos alcançados por Deus lá na cruz. E quando a gente abriu o coração a Deus ao receber a mensagem, essa, essa busca do Senhor por nós foi concretizada. Mas aqui ele continua dizendo da seguinte maneira: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E é isso que eu queria que a gente aprendesse a fazer diariamente, especialmente nessa manhã, sob a tutela do Espírito Santo. E o que é que devemos fazer nesse processo de santificação? Nesse processo de caminhada, de jornada para a ressurreição, para a glorificação, para a eternidade? Ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, Paulo fala aqui de um foco, de um propósito, de um objetivo, de uma determinação na mente e no coração do crente. Ele tem que saber para onde ele está indo. É interessante, uma vez eu estava de férias em João Pessoa, e eu fui assistir um culto na Central de João Pessoa, e o pregador falou um sermão bonito, que eu não lembro o que é, mas no final do sermão ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, se vocês esquecerem de tudo que eu falei, só lembrem de uma coisa: quem vocês são, a quem vocês pertencem e para onde vocês estão indo. Então, quando as fraquezas, as tentações, as tribulações, as angústias vierem à sua vida, à sua mente, e você estiver abatido, desanimado, chateado, aborrecido, decepcionado com alguma coisa, com alguém, lembra quem você é, a quem você pertence e para onde você está indo. Pode ser que ele fala assim: eu não quero nem que vocês lembrem do meu sermão, mas não esqueçam disso. E aquilo ficou tão forte na minha mente que eu não lembro do sermão do pastor, mas eu lembro disso. Quem somos, a quem pertencemos e para onde vamos. É um senso de pertencimento, de identidade, de propriedade. Nós não somos qualquer coisa nesse mundo, nós somos propriedade comprada com o sangue precioso de Jesus, preciosos aos olhos de Deus. Estamos indo para um abraço do nosso Senhor. Então a gente vive nesse mundo com significado. E é isso que Paulo está dizendo: olha, não esqueça, viva, ande com propósito, sabendo quem você é, a quem você pertence e para onde você vai. E quando você tem isso na sua mente, diante de você, o prêmio da soberana vocação, você não anda, você corre, você vai para frente. E quando, ou se houver um tropeço, uma queda, qualquer coisa, qualquer deslize, esqueça das coisas que para trás ficam. Eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre essa ideia de Paulo de esquecer das coisas que para trás ficam. Quando a gente pensa nisso, a gente vem à nossa mente de imediato a nossa vida passada de pecado, especialmente se alguém viveu longe de Deus, teve uma vida promíscua, uma vida longe do Senhor, nas drogas, na prostituição, ou qualquer coisa que tenha acontecido. Então a gente, quando pensa esquecendo das coisas, ó, não importa o pecado que eu tenha cometido, se eu estou na jornada cristã, Deus perdoou, acabou, passou, esquece. Então, o primeiro chamado, o primeiro significado do chamado desse texto é que a gente não fique se martirizando com coisas do passado. Uma vez eu estava em casa e interessante antes disso, eu tive um irmão que ele era chefe dos diáconos, fazia 5 anos que ele era adventista, e conhecendo meu amigo, ele tinha sido alcoólatra durante bastante tempo. Uma vez eu encontrei ele no supermercado e ele estava com um carrinho no supermercado cheio de cerveja.
E eu falei, irmão, que história é essa? Que negócio é esse? Aí ele disse, não, pastor, relaxa, isso aqui é cerveja sem álcool. Eu falei, não, eu não teria problema. Talvez para outra pessoa, mas para você, essa prática não é uma prática saudável com a vida que você teve antes de ser crente? Ele disse, não, pastor, faz 5 anos desde que eu me converti, eu nunca deixei de beber. Falei, bom, eu acho que você não deveria, mesmo sem álcool, se meter com esse negócio. E 6 meses depois, eu estou em casa, a campainha toca no sábado à tarde, é ele e a esposa. É, Ele entra na minha casa, eu chamo, acolho os dois, ele está chorando, desesperado, angustiado, e ele falou assim, eu falei, quando ele conseguiu respirar um pouco, falei, o que aconteceu? Fala para mim. Ele disse, pastor, aconteceu o seguinte, ele trabalhava vendendo produtos pela cidade do interior, até em outras regiões, outros estados, tal. Ele estava viajando, e naquela sexta-feira, que antecedeu aquele momento que a gente estava conversando, ele estava muito quente, ele teve muita sede, e ele resolveu tomar uma cerveja sem álcool. E ele foi a um bar, perguntou se tinha cerveja sem álcool, não tinha. Andou. Foi a outro bar, perguntou se tinha cerveja sem álcool, não tinha. Foi a um outro bar, perguntou se tinha cerveja sem álcool, não tinha. E ele racionalizou. Ele pensou: eu estou longe de casa, ninguém está vendo, vai ser só um pouquinho, vai ser só essa vez. Sabe, o diabo é muito astuto. Quando ele bater a porta do seu coração, em alguma situação complicada, alguma tentação, e você chegar a pensar: ninguém está vendo, é só um pouquinho, vai ser só essa vez. Essa é uma articulação demoníaca muito perigosa. Não deixe a sua mente te enganar. Certamente o Espírito Santo vai dizer: isso aqui é roubada, não entra nessa não. E você vai tentar argumentar com o Espírito Santo de alguma forma. É só essa vez, é só um pouquinho, ninguém está vendo. Cuidado. Então, aqui uma placa de aviso para você bem grande que o Espírito Santo vai colocar na sua mente quando o diabo tentar mostrar esses caminhos de desvio. E ele acabou fazendo essa racionalização e pediu uma cerveja com álcool. E pediu mais uma, e pediu mais uma. Daqui a pouco se aproximou uma senhora, uma dona, e ele ofereceu para ela, e começaram a beber. Quando ele se deu conta, estava num quarto de motel com aquela mulher. E aí caiu para a realidade, mas já era tarde demais. E aí ele chegou em casa, quase não consegue dirigir até em casa, tão desesperado, angustiado, porque ele resistiu à ação do Espírito Santo, acabou se envolvendo, e chegou em casa chorando, contou para a esposa. E agora está ele na minha sala, chorando. Eu falei assim para ele, perguntei para ele, mas escuta, você pediu perdão para sua esposa pelo que você fez? Você se arrependeu? Estou vendo que você se arrependeu. Você pediu perdão para sua esposa? Ele disse, eu pedi, e ela me perdoou. Falei, você já pediu perdão para Deus? Ele disse, pedi, e ele me perdoou. Eu falei, por que você está nessa angústia, nessa agonia toda? Ele disse, porque eu não consigo me perdoar. Sabe, meus amados, às vezes a gente fica travado no passado, no pecado, grande ou pequeno, ou muitos que tenham ficado para trás. E é por isso que Paulo diz: olha, se você confessou, não importa o tamanho ou a quantidade de pecados, esqueça das coisas que para trás ficam. Graças a Deus, aquele irmão recuperou a sua caminhada, aquela queda não jogou ele para trás, foi uma parada momentânea, é proibido estacionar, você pode até de vez em quando parar, mas é proibido estacionar, e ele continua com a sua família e na caminhada. Sabe, meus queridos, então, quando Paulo diz esquecendo das coisas que para trás ficam, se tem alguma coisa ruim, algum pecado que você não se perdoa, olha para trás e deixa lá para lá, bola para frente em nome de Jesus. Mas a gente, quando pensa, quando eu leio esse texto, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu penso que a gente tem que esquecer não só das coisas ruins do pecado, a gente tem que esquecer de algumas coisas boas também. Como assim, pastor? Peraí. Coisa boa é para a gente lembrar, a gente esquece de coisa ruim. Não, é porque tem alguns crentes que vivem de saudade religiosa, de saudade espiritual. Eles pensam assim: nossa, eu já fui muito ativo na igreja, eu participava, eu fazia trabalho missionário, eu pregava, eu era assim, eu fazia assim. Que história é essa? O maná de ontem não serve para hoje. Uma vez uma irmã disse assim: eu terminei de pregar e falei, um texto clássico da igreja, eu falei assim: olha, a revelação profética diz que todos nós, ao chegarmos no céu, teremos uma coroa, e essa coroa vai estar cravejada de estrelas. O que significam essas estrelas? E o pessoal respondeu: significam as pessoas que nós evangelizamos, conquistamos para Jesus. Quanto mais pessoas, mais estrelas na coroa. E a porta, uma irmã falou assim: pastor, estou preocupado. Eu falei: por quê, irmã? Porque eu escuto os pregadores falarem isso na igreja,
E tem mais de 20 anos que eu evangelizei uma família, quatro pessoas. E eles foram embora para outro estado, eu não sei nem, perdi o contato, não sei nem se eles estão na igreja faz 20 anos. E se essas estrelas caíram? E eu estou no sal, né, pastor? Porque só vai quem tiver estrela. Eu disse, irmã, em vez de a senhora estar preocupada com a sua lembrança missionária de 20 anos atrás, por que que a senhora não pensa assim, o que que eu estou fazendo hoje para impressionar alguém com o amor de Deus, né? Então, até coisa boa do passado não pode ficar marcando a nossa vida. Eu já fui crente, já de verdade, eu já fiz isso, fui ancião, fui diretora disso, fui aquilo, outro, fui muito ativo. É lógico, chega um momento da vida que você vai perdendo as forças, você vai perdendo a capacidade de fazer o que fazia na juventude, mas mesmo assim você pode não viver da saudade e dentro da sua realidade, eu não posso sair de casa porque eu tenho dificuldade de locomoção. Eu vou viver uma vida de oração, eu vou usar a rede social para evangelizar. O que que eu posso fazer hoje com a capacidade que Deus me dá? Então tem gente que vive só da lembrança, da saudade de coisa boa. Então esquece, meu irmão, vamos para frente. Se esse passado é bom, está te travando, você quer ver uma coisa? Tem gente que vive emocionalmente preso no passado por coisa boa. Eu hoje estou tendo dificuldade no meu casamento com a minha esposa, com o meu esposo. Eu tive um namorado, uma namorada maravilhosa. Se eu tivesse casado com aquela criatura, talvez minha vida tivesse sendo diferente hoje. Meu irmão, ilusão. Ia ser outro tipo de problema. Tem gente que vive, quando está mergulhado num problema conjugal, vive na saudade de uma namorada, de um namorado que teve no passado, que talvez tenha sido muito bom, mas já foi. Esquece isso. E às vezes aquele namorado, aquela namorada que não se concretizou no casamento, acaba atrapalhando a vida conjugal, porque a pessoa vive naquela saudade. E outros, pior ainda, que foram casados e por alguma razão perderam a esposa, o esposo, ou pela viuvez, ou pela separação, a traição, não consegue se desprender daquele sentimento, daquela coisa, e se amarram, se limitam. Eu conheci uma situação de uma pessoa, ela foi traída pelo marido, depois de 20 anos ela continuava sozinha. Por quê? Porque ela teve um relacionamento muito positivo, muito bonito, mas o marido atraiu por outro, deixou por outro. E o que aconteceu? Ela tomou um propósito na vida de nunca casar, porque ela sabia que se ela não se envolvesse, não casasse, ele estaria preso religiosamente, ele não poderia regularizar a sua vida na igreja de Deus. Então ela sacrificou a sua vida pessoal por uma vingança, porque ela teve um amor muito grande, uma vida muito boa, e agora ela ficou presa àquele momento bom e acabou estragando a sua vida. Então, seja, por exemplo, esses dias eu ouvi um podcast de uma pessoa, um grande empresário, rico, milionário, ensinando pessoas a ganhar dinheiro, e a pessoa que entrevistava falou assim, mas rapaz, você faliu 7 vezes. Que moral você tem para ensinar alguém, você tendo falido 7 vezes? E aí ele falou assim, pois é, eu conheci pelo menos sete maneiras de não fazer um negócio. Então, mas hoje ele tá próspero. Então, mas ele teve empresas boas que faliram, mas ele não ficou preso na falência, ele foi para outras experiências. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é o seguinte: se você teve coisas maravilhosas, mas essas coisas maravilhosas já não mais estão na sua vida, esqueça essas coisas boas e busque novas coisas boas. As coisas boas não podem ser uma marca de travamento na sua vida. Ficar só na lembrança, na saudade, seja espiritual, material, financeira. Eu tinha tanta saúde, hoje eu não tenho. Ok, já teve, não tem mais. Então, até coisas boas podem ser necessárias a gente esquecer. Quando eu falo esquecer, a Bíblia diz que o Espírito Santo, a obra dele é nos lembrar das coisas quando necessárias. Mas o mesmo Espírito que quer lembrar quando necessário de algumas coisas, ele quer fazer a gente esquecer. Por exemplo, se você tem ressentimento, mágoa, ódio no seu coração, você tem que esquecer disso. Se alguém te feriu, geralmente a gente só tem aborrecimento, mágoa e ódio de quem a gente gostava muito e decepcionou a gente. Então, se você tem uma grande decepção na sua vida, e isso traz mágoa, ressentimento, ou se você tem sentimentos de culpa, ou se você tem traumas de abuso, violência, de quem tinha que cuidar de você na infância, e é interessante uma coisa, deixa eu falar um negócio para vocês, falam sobre traumas e marcas. Tem coisa tão ruim que aconteceu na nossa vida, abuso sexual, violência, um pai que espancava, um lar dividido, palavras que sentenciaram, palavras malditas, né? De um pai, de uma mãe, de um cuidador. Você não presta, você é um burro, você é um tapado, você nunca vai ser nada na vida. Então, essas palavras limitantes que sentenciam muitas pessoas a ter uma vida desgraçada, uma vida limitada, a gente pode quebrar essa maldição, né? Pelo poder do sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo, pelo amor e pela graça de Deus.
a gente pode quebrar tudo isso. Então, meus amados, não importa o que tenha no passado, o passado bom ou ruim, ele não pode travar e definir o nosso presente. Se a gente tem um presente que o passado bom compromete, porque a gente vive na saudade do passado e não anda. Então, Paulo diz assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, quando eu penso nisso, eu penso em todas as dimensões da vida, em todas as dimensões, na dimensão espiritual, na dimensão material, na dimensão relacional, social, física, em todas as dimensões. E numa dimensão que eu quero compartilhar com vocês aqui, o povo da psicologia diz o seguinte, que a mente ela é dividida em três dimensões, ou três compartimentos. O inconsciente, que equivale a mais ou menos 85% das nossas vivências. Tudo que você viveu na sua vida, de bom e de ruim, está depositado e armazenado no seu inconsciente. Até aquilo que não, você nem tem noção. Por exemplo, se você... Às vezes tem gente que tem problema com a cor, vermelho, por exemplo. Ele um dia viu o pai espancando a mãe e tinha um lençol, uma toalha vermelha pendurada atrás. E aquela imagem daquela cena está viva na mente do pai batendo na mãe. Mas ele criou uma. Não gosta de vermelho, nem para roupa, nem para nada. Quando ele vê vermelho, ele se sente desconfortável. No consciente dele não tem nada do vermelho. E quando ele vai para uma terapia, muitas vezes, e fazer um reprocessamento da sua vida, alguns tipos de metodologias de terapia, chamada MDR, TRG, que fazem reprocessamento. Não tem nada a ver com é, volta a vidas passadas, tal, que o pessoal faz por aí em alguns tratamentos psicológicos. Isso aí é coisa do cão. O reprocessamento é trazer à mente isso que está no inconsciente. E às vezes a pessoa tem problema com o vermelho e não sabe. E num processo terapêutico ele pode identificar aquilo e acabar com aquele problema. É, eu ouvi de um cidadão que acompanhou uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha um problema muito sério. Ela trabalhava, tinha mais de 30 anos já, e quando ela tinha que prestar um relatório, o chefe dizia para ela assim: olha, você tem que entregar esse relatório tal dia, às vezes 10, 15 dias antes da antecedência, e ela tinha cólicas, dores abdominais terríveis. Então, tudo que tinha a ver com prazo para ela, vou fazer uma prova, um teste, um vestibular, tinha data, ela ficava muito agoniada, muita cólica abdominal. E ela foi para muitos médicos, fez muito tratamento, nada, nenhum diagnóstico, nada dizia o que era aquilo, nenhum exame, nada, nada. E ela procurou esse psicólogo, e esse psicólogo, então, ele fazia esse processo, usava esse método de reprocessamento para trazer à tona o inconsciente das vivências, né? É, então, e tem dentro desse processo um negócio chamado o reprocessamento gestacional, que a pessoa vai trazer à vivência aquilo que estava no ventre da mãe. Criança, você não lembra, nem quando você tinha um ano ou dois, quanto mais o que estava. Só que esse reprocessamento não trabalha lembranças cognitivas, mas lembranças emocionais. E quando a pessoa estava lá, fez o reprocessamento no primeiro mês, segundo mês, chegou no sétimo mês, naquela vivência, a pessoa teve um desconforto. O psicólogo, depois que terminou o reprocessamento, falou: aconteceu alguma coisa quando você estava na barriga da sua mãe, aos 7 meses? Ela disse: eu saiba, não. Mas algumas semanas depois, ela encontrou com a mãe e perguntou para a mãe assim: mãe, quando a senhora estava grávida de mim, aos 7 meses, aconteceu alguma coisa? Minha mãe começou a chorar e ficou muito nervosa. Quem te falou? Quem te falou? Quem te falou o quê, mãe? Eu não estou sabendo nada, me diga. Então, me diga para que eu possa saber, eu não estou sabendo de nada. Minha mãe então relatou. Quando eu estava grávida de você, aos 7 meses, a gente vivia numa situação muito complicada. Eu já tinha 3 filhos. Era muito difícil manter já os 3 filhos. E fiquei grávida de você e a gente já estava preocupado. E um dia seu pai chegou em casa de manhã, porque ele foi trabalhar e ele foi mandado embora do emprego. Ele estava muito nervoso, muito desesperado. E ele chegou para mim e falou assim: você sabe que a gente não vai ter condição de criar essa criança. Emprego está muito difícil. Eu não sei quando eu vou conseguir, se eu vou conseguir ter emprego. Você vai ter que abortar essa criança. Agora imagina uma mulher grávida aos 7 meses ouvir do marido que vai ter que abortar aquela criança. Imagina a convulsão emocional dessa mulher. Você sabe que na nossa experiência pré-natal, quando a gente está sendo gestado, as mulheres têm que ter muito cuidado. Por isso que a revelação profética, o Espírito de Profecia, fala muito sobre os cuidados pré-natais. Porque todas as vivências emocionais que a mãe tem vão passar através da corrente sanguínea para a criança.
Então, muitas crianças têm uma vida totalmente atropelada por causa de experiências do que a mãe fez, ou viveu, ou vivenciou, quando ela estava na barriga ainda. E aí, quando ela identificou isso, voltou ao terapeuta, ao psicólogo, e ele tratou dessa situação, acabou, nunca mais teve problema de cólica abdominal com data. O que acontecia com ela por causa disso? Porque na sua experiência emocional ainda falta 2 meses para eu sair daqui, eu tenho que sair agora, eu tenho que sair agora, eu tenho que sair agora, senão eu vou morrer, senão eu vou morrer, eu tenho que sair agora. Então, aquela vivência que a mãe passou para ela emocionalmente, que não havia uma consciência cognitiva, mas havia um registro emocional. Então, 85% das nossas vivências, que às vezes o nosso cérebro não registra conscientemente, mas emocionalmente está marcado. Então, isso é o nosso inconsciente. 10% são é a nossa mente emocional, que é o que de fato rege a nossa vida. Nós somos seres emocionais. A gente muitas vezes acha que age pela razão. E é por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e racional a Deus. Porque ele sabe que nós somos seres emocionais. E muitas vezes a emoção leva a gente para o pecado, para o mal, para o mundo. Então é isso. Então, em função dessa regência, apenas 5% da nossa vida está na mente consciente. E como é que a gente faz para esquecer de 85% de marcas negativas do inconsciente, 10% de marcas emocionais que também estão fora da nossa razão, mas dominam a nossa mente? E dentro do próprio consciente, coisa que a gente sabe que tem que mudar, que tem que fazer diferente, e a gente não consegue, marcas do passado, traumas do passado que estão na nossa mente. Meus amados, é impossível. E não basta terapia, embora muitas vezes seja necessário, tem gente que acha que não precisa, de psicólogo, psiquiatra, precisa. Somos médicos da mente, da saúde mental, psicológica, emocional, para ajudar, mas precisamos do Espírito Santo. Assim como você, quando vai, está com problema cardíaco, diabetes, qualquer situação, você leva para o médico, mas ora, pedindo para Deus agir com o seu poder curador e usar os agentes humanos, a medicação, para te restaurar, também para lidar com os traumas, marcas e coisas negativas do passado, para conseguir esquecer. Quando eu falo não é esquecer cognitivamente, é esquecer emocionalmente, para que aquilo não afete a sua vida, não determine a sua vida, só com a ação do Espírito Santo, meu querido. A gente está aqui numa busca pelo Espírito Santo e a gente às vezes não otimiza isso. O que que eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida? Então, talvez você nunca tenha pensado de maneira objetiva nesse assunto. Ressentimentos, mágoas, marcas, traumas, abusos, coisas do passado que você não consegue se desprender. E quando eu falo esquecer, e isso você precisa do Espírito Santo, da graça de Deus para esquecer de um passado neutralizante na sua vida, para você poder avançar na jornada cristã enquanto você está na terra, antes de você receber a glorificação, você precisa que o Espírito Santo te ajude a esquecer de coisas negativas do passado. Eu lembro que eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço. Foram 12 pontos. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu trabalhava, era adolescente, trabalhava numa empresa, fazia serviços gerais ali e tal, e pediram para eu lavar o vidro da geladeira. Hoje, os vidros de geladeira, as partes da geladeira praticamente são todas de acrílico, de plástico e tal, mas era vidro, embaixo ali. E eu peguei, estava sujo de borra de café, alguma coisa preta, parece que era borra de café. E eu fui para o tanque, ensaboei, era um vidro grande, e eu peguei o vidro assim, na mão, e aquele vidro escorregou. Eu apertava assim, mas não conseguia segurar. Ele escorregou e eu lembro como se fosse ele escorregando, eu, em vez de virar o vidro assim, continuei segurando ele assim. Aí ele bateu embaixo no tanque, quebrou, um estilhaço grande assim veio, passou aqui no meu pulso e ficou branco na hora. Daqui a pouco veio, começou a jorrar sangue, botei a mão assim em cima do negócio, saí do banheiro onde eu estava lavando o vidro, cheguei para o encarregado da empresa, mostrei assim, ele me levou correndo para o hospital, alguém me levou para o hospital, lembro no percurso, lembro chegando, lembro a enfermeira falando comigo, lembro ela botando anestesia no local, a injeção, ela depois passando a escovinha para tirar os estilhaços de vidro, o médico ali costurando, lembro de tudo isso. E eu cortou o tendão, eu não conseguia mexer com esse dedo, eu precisei fazer fisioterapia, e durante uns 2, 3 anos que eu demorei fazendo fisioterapia, eu tocava aqui assim, dava choque, eu sentia doer, tocava. Mas depois que passou o tempo, hoje meu dedo eu mexo naturalmente,
E eu não lembro mais daquilo. Eu não lembro mais daquilo. Não lembro mais da dor, não sinto mais a dor. Eu lembro, você vê que eu descrevi a cena, parece que foi ontem, mas aquilo não me causa mais dor, não me trava, meu movimento voltou ao normal. O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida para que as marcas negativas, os pecados, as dificuldades, as coisas boas ou ruins, que possam trazer experiências negativas emocionais, conscientes ou inconscientes, que travem a gente de andar com Deus fluentemente, eles precisam atuar para que a gente esqueça, para que a gente, mesmo que lembre de coisas ruins, mas que não seja, que não doa, que não trave, correndo para o alvo, para o Supremo. Ele diz, porque nós somos maduros, temos que pensar assim. E a gente só vai amadurecer no espírito. Crente não amadurece espiritualmente, carnalmente. Crente amadurece espiritualmente com a ação do Espírito. É por isso que, desde sempre, o salmista já dizia no Antigo Testamento: não retire de mim o teu espírito, mas renova dentro de mim o espírito reto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Falando de carreira de corrida cristã, de prosseguir para o alvo. Eu fiz 60 anos em outubro do ano passado. E quando eu fiz 60 anos, eu criei alguns propósitos, porque para mim foi muito significativo fazer 60 anos. Porque chegar aos 60 não é fácil. Mas porque quando eu fiz 15 anos de idade, eu olhava e via que muitos dos meus amigos já tinham morrido, outros tinham se metido com coisa errada, estavam presos ou mergulhados numa vida muito ruim. E eu estava ali vivendo já o evangelho, e eu falei, Senhor, tanta gente não conseguiu nem nascer, morreu no ventre da mãe, outros nasceram recentemente, logo depois morreram. Eu mesmo perdi um irmão com menos de 6 meses de vida. E eu falei, vou falar, tô com 15 anos, Senhor, que alegria, que bênção. Se eu chegar aos 30 vai ser fantástico, vai ser top das galáxias. Se eu chegar aos 45, se eu chegar aos 60. E eu falei, Senhor, se você me der a graça de chegar aos 30 vai ser bom demais, aos 45 vai ser mais, e aos 60 eu nem mereço nada disso. Eu não mereço mais nenhum, mas eu quero chegar aos 60. E aí, cada 15 anos que passava, aos 30, aos 45, foi uma festa. E quando eu fiz 60 anos, eu nunca organizei para mim uma festa, sempre minha esposa, os amigos, aniversário e tal. Eu nunca organizei. Eu organizei um culto na igreja de 60 anos. E muito bom estar com a Igreja de Deus celebrando esse momento especial na minha vida. Mas aí eu já renegociei com o senhor. Falei, senhor, chegou aos 60, se você puder me dar mais 15, mais 30, vamos programar aqui aos 90. Então fiz uma renegociação da minha vida para chegar aos 90 com o senhor. Quando chegar aos 90, já tem um plano para depois negociar com ele, se Cristo não voltar antes. Mas eu falei assim, eu quero fazer algumas coisas aqui nesses 60 anos. E entre as coisas do meu projeto, do meu alvo de 60 anos, era correr uma corrida. E correr a corrida mais famosa do Brasil, a São Silvestre, lá em São Paulo. E eu me propus a me preparar naqueles poucos dias que tinha para correr. Eu sabia que eu não ia chegar que nem os africanos, que fazem a corrida em 40 minutos, 42 minutos. Mas eu sabia que todo mundo que cruzasse a linha de chegada ganhava uma medalha. E eu falei, eu quero aquela medalha. A minha medalha, não importa se vai demorar 2, 3 horas para eu cruzar a linha de chegada, mas eu quero a medalha. E eu fui para São Silvestre, em São Paulo. Meus amados, e é interessante, quando eu coloquei na inscrição, eles dividiam em blocos. E eu estava no último bloco. Na minha frente tinha 35 mil pessoas e eu olhava para trás, não tinha mais ninguém. Eu fiquei no último dos últimos. Falei, meu Deus, eu estou no final da fila aqui, não tem. Como é que eu vou chegar? Não vou. E é interessante, quando você começa a corrida ali, você não consegue nem correr. Você vai andando assim, ó. O povo vai te empurrando naquela situação. É muito interessante, e é muito divertido. Foi uma experiência muito legal, muito divertida. Mas eu consegui chegar. Embora eu tenha saído com 35 mil pessoas na minha frente, que era a quantidade de participantes, eu deixei um bocado para trás, ficou um montão na minha frente, mas o meu objetivo era isso aqui, ó. É a 98ª Corrida de São Silvestre. Mas eu lembro que no percurso, meus amados, tinha hora que era ladeira, dava vontade de parar. E quando chega no final, nos 2.400 quilômetros finais, é a ladeira da Brigadeiro Luiz Antônio. A corrida termina com uma ladeira assim, imensa. E aí o povo que está na rua, na calçada, começa, agora é que vai começar a corrida, agora é para homem, é não sei o que lá. Meu Deus do céu, agora é que vai começar? Eu estou quase morrendo aqui, como é que vai começar? E eu lembrava, eu tenho que ganhar aquela medalha. Não importa se eu vou me arrastar, se eu vou chegar arrastando, puxando, mas eu tenho que chegar. Meus amados, eu lembrava de duas coisas: da medalha e da minha esposa que estava lá na reta de chegada me esperando. Era tanta gente que eu nem vi a esposa, nem ela me viu. Mas a medalha está aqui. E depois a gente se abraçou no final. Sabe, meus queridos?
Depois eu fiquei com as pernas doendo, não importa, mas eu cheguei. Sabe, você está na jornada rumo ao céu, rumo à ressurreição, rumo à glorificação. Se tiver alguma coisa travando a sua vida nessa manhã, eu peço que o Espírito Santo trabalhe de maneira poderosa para que você possa andar e correr livremente, emocionalmente, psicologicamente, socialmente, familiarmente, esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, assumindo aquilo e amadurecendo cada dia no Espírito para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã e vamos para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, porque para isso fomos chamados. Não somos o diabo, não somos nós mesmos, não somos do mundo, somos propriedade exclusiva adquirida pelo sangue precioso de Jesus. Um dia abençoado para todos. Opa, se eu chamar de volta aqui o pastor Fernando. Benção, hein, pastor Fernando? Estamos juntos. Eu não sei por quê, mas. Opa, agora ficou os dois aí. Obrigado, hein, pastor Fernando? Que bênção. É Prazer. isso aí, né? É foco, né? Uhum. Foco e persistência, viu? Eu acredito que uma das coisas, um dos frutos, o fruto do Espírito, uma das coisas é o domínio próprio, né? E Perfeitamente. isso é muito importante dentro da nossa carreira cristã. Pastor Fernando, tenho quatro coisas para falar para o senhor. Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, meu pastor. Amém. Amém. O senhor foi administrador ali no sul da Bahia, né? Minha terra, viu? Eu Você é sou de de onde? Itamaraju, viu? Eu fui pastor em Itamaraju como presidente da Bahia Sul. Eu fui até Itamaraju muitas vezes. Tenho É, boas pois é. lembranças. Pastorzão, obrigado, viu, pela mensagem, uma mensagem muito oportuna, né? Muito obrigado mesmo. Pastor, termine com uma oração, abençoe Ok. a gente. Maravilha. Grande Deus, poderoso Pai que estás nos céus. É em nome de Jesus que nós adentramos ao teu santuário, reconhecendo que é pelos méritos de Cristo, pela plenitude da tua graça, do teu amor, que a gente pode conseguir, através das lutas da vida, caminhar livremente para a glória. Mas nós estamos aqui, bondoso Pai, agradecidos, porque o teu filho Jesus fez uma obra maravilhosa propiciando isso, indo à cruz do Calvário. Por isso, Jesus Cristo, nosso Senhor, muito obrigado por teu sacrifício, deixando a glória, assumindo o nosso lugar na cruz, vivendo tudo aquilo que a gente vive, os nossos traumas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, o desprezo, rejeição, qualquer coisa que possamos ter passado aqui na terra, não se compara com o que tu, Jesus, passaste por nós. Espírito Santo maravilhoso, que continua fazendo essa obra de restauração, que nos ajuda a deixar cada dia as coisas que para trás ficam e conseguir para o alto. Ó Espírito de Deus, por favor, continua trabalhando em nossa vida. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus Trino. Por isso nos dirigimos a Ti dessa maneira, Senhor. Agradecidos. Em nome de Jesus, agradecidos pela ação do Espírito. E continuamos abençoados, felizes e na jornada cristã, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, meu pastor. Deus o abençoe, você e sua família e seu ministério. Amém. Um abraço. Outro. Que benção, né, amados? Muito bom, né? Percebe que na mensagem do pastor Fernando, muito clara, né? Essa questão, né, da nossa questão emocional, como é importante a gente colocar todo esse contexto sob o domínio do Espírito Santo, né? É ele que nos ajuda a superar, né, situações complexas em nossa vida. E olha que todos nós passamos um momento ou outro, né? Há uma ênfase aqui na sala sobre a vida no Espírito, né? E a vida no Espírito vai nos abençoar, vai nos ajudar, vai dar para a gente esse equilíbrio. Eu costumo dizer que nós precisamos ser seres humanos equilibrados, né? Porque se não for equilibrado, já o contrário já é desequilibrado. E desequilibrado já deixa de ser cristão, né? É complicado até de ser cristão. Então, essa questão emocional ela precisa sim ter o domínio do Espírito Santo. A gente precisa sim viver, né? Sob o ditame da palavra de Deus, curando, restaurando, né? Às vezes modificando algumas coisas que precisam ser modificadas. Pastor Fernando colocando aí, a gente fica pensando, tem muitas pessoas que deixam de viver mesmo, né? Presa no passado, né?
mas que Deus nos abençoe e nos ajude a avançar cada vez mais para o nosso alvo, né? Foco no alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo nos leva a enxergar a Jesus, e Ele é o nosso melhor e maior exemplo. O nosso padrão é simples, o nosso padrão é a Bíblia, é a palavra de Deus, mas o nosso modelo é Jesus, né? E o Espírito Santo faz isso com a gente, né? Ter o padrão como a Bíblia e ter um modelo como Jesus Cristo. Amém? Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Com certeza, dessa maneira, todas as coisas vão contribuir para aqueles que amam o Senhor, né? Deixa eu aproveitar. A atitude da Vera, pastor, me mostra algo que você me ensinou, pastor. A diferença. Eu uso isso nos meus sermões, a gente aprende aqui um com o outro, né? Mas você falou sobre a diferença entre envolvimento e comprometimento. E Comprometimento. aquilo ficou na minha cabeça e usei dentro de um dos meus treinamentos. A Vera não é só envolvida, ela é comprometida. Envolvido com o movimento. Todo mundo que vem para cá todo dia. Sim, Val. É todo mundo envolvido. Comprometido com o movimento. É quem divulga, quem imprime, quem plastifica, quem anda com a camiseta, quem vai para os eventos com a camiseta, quem tem uma extensa lista de transmissão. Esse é comprometido. São E duas coisas bem diferentes, né, Pastor Wagner? parece, né, pastor? Parece, porque o envolvido e o comprometido, eles estão sempre no mesmo lugar. Sim. Mas a atitude no lugar é diferente. Aí eu classifiquei no meu treinamento assim, ó. O envolvido, ele chega com a roupa limpa, sai com a roupa limpa e sai em todas as fotos. O comprometido chega com a roupa limpa, volta para casa com a roupa suja e não aparece nas fotos. Porque Legal. ele está fazendo acontecer, né, pastor? O comprometido, ele faz acontecer. Então, eu creio que aqui a grande maioria esmagadora dessa sala é comprometida. Porque aqui nós multiplicamos o link. Me incomoda um pouco, pastor, quando eu encontro alguém da sala e pergunta assim: Amigão, como é que tá a sua lista de transmissão? Pastor, eu tenho ali, começa a dar a tangência, mas, rapaz, como é que tá na sala até hoje e não tem uma lista de transmissão? Ah, eu não sei fazer, meu amigo, tem um monte de gente perto que sabe, pede ajuda. Se você pedir ajuda, rapidinho se aprende a fazer. A sala precisa de gente comprometida com o processo. Por isso que eu tomei a palavra aqui para te. Ô, pastor, você falando aí, eu lembrei assim, é como se fosse, como se você estivesse numa reunião de liderança de igreja, isso não somente igreja, mas qualquer igreja, só para dar um exemplo, tá? Porque nós temos pessoas aqui de várias igrejas, né, várias religiões. Então, assim, e aí a igreja está indo de mal a pior na questão financeira, e tem um líder ali e a igreja está agonizando, mas o indivíduo não se desperta, né? Não se desperta. Às vezes o indivíduo ele não devolve ali a questão de dízimo, de oferta. Nós falamos isso porque isso é bíblico, né? Todo cristão conhece, né? Então, quer dizer, ele está ali, ele está envolvido nas atividades, mas ele não é comprometido, né? O envolvido chega limpo, volta limpo, sai nas fotos. O comprometido chega limpo, volta só o resto, dificilmente aparece na foto porque está no chão da fábrica processando para todas as coisas acontecerem, né? Então, É verdade. eu quis fazer essa divisão e obrigado, irmã, não só por esse envolvimento, mas por tantos outros aqui que fazem a mesma coisa. E a irmã Vera é um exemplo aí de muitas pessoas aqui na sala, né, pastor? Que a gente tem percebido esse comprometimento, né, para poder honrar e glorificar o nome de Deus, levando essa mensagem ao mundo. Falando em comprometimento, pastor, tem um momento especial aqui nosso, aqui da sala, que é o momento da nossa oração, né? Oração de intercessão. Esse é um momento que eu gosto muito, eu acredito que todos aqui também. Eu quero convidar, pastor, aqui a sala para que esse momento nós possamos interceder. Na minha oração aqui, eu vou citar alguns pedidos, mas eu queria que você também, nesse momento, você pudesse citar alguns pedidos aí. Tenho certeza que você tem uma lista de oração, eu tenho certeza que você, ao nós orarmos, você também intercede, né? Então, eu queria convidar você nesse momento para que todos nós pudéssemos interceder por vários pedidos importantes aqui, tá bom? Logo depois aqui do fundo musical, vamos entrar então nesse processo de oração.
clamando o Senhor. Pastor, pode seguir aí, fecha a sua câmera, que eu tô com problema com o fundo musical, tá? Tá bom. Vamos orar então, amigos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pela tua direção, Senhor. Eu não tenho dúvida, Pai, que esse movimento é um movimento que o Senhor criou, é um movimento que o Senhor mantém e é um movimento que o Senhor dirige a cada dia. Cada um que entra nessa sala, Senhor, que entra neste culto, é abençoado pelo Senhor, pela presença e unção do teu Santo Espírito. Benção demais, hein, pastor? É um grupo grande de pastores aí juntos aí, que nos abençoa também quando necessário. Pastorzão, Deus o abençoe aí na condução do testemunho. Muito grato, Deus te abençoe você, seus filhos e sua esposa, amigo, seu ministério. Amém. Igualmente. Fica com Deus. Abraço. Tudo bem, queridos, que coisa boa, né? Momentos importantes como esse. Se livre do passado se ele é ruim. Comece uma nova fase. Use os médicos se forem necessários. Deus nos abençoou através dos médicos. Ele dá sabedoria para os médicos, especialistas nas áreas, né? Se você precisa de ajuda, né? Sua luta com Deus está tão intensa, sua mente está confusa, e o mundo é preparado para isso, né? Satanás, ele prepara o mundo para confundir nossa mente. E aí você tem o acesso a excelentes materiais. E a Sala 57 oferece esse conteúdo para você. Hoje o Elton Ribeiro está desde as 6 da manhã cuidando da gente. E o tema de hoje é esse aqui, ó. Restaurados pelo amor. Nosso jejum que começou às 6, ele já colocou lá o primeiro áudio e o primeiro texto, Bíblia e Profecia, e vai nos orientando no jejum até meio-dia dentro desse tema. 7 horas entra mais um áudio, mais um texto do Espírito de Profecia e mais Bíblia. 8 horas, 9 horas, grupo fechado, para ninguém postar coisas e quebrar o ritmo. Então, é um grupo para você ouvir e tem, ó, milhares e milhares de pessoas que estão sendo abençoados por esse jejum. Inclusive você que participa do jejum, quer dar um testemunho aqui na sala de como esse jejum ajudou você, como participar do jejum na quarta-feira tem sido uma bênção para você, como as orientações do Wellington, que são absolutamente alinhadas ao processo da sala, estão abençoando você. Manda o testemunho para a gente, pode até mandar pelo Wellington, ele manda para mim, tá bom? E a gente quer contar a sua história também com o jejum aqui na sala 57. Restaurados pelo amor. Falando em restauração, vamos conhecer a Isabel. Pastor Wagner, Oi, amado. na hora da intercessão, eu orei ali, mas tinha dúvida se era a nossa Miriam aqui, moderadora, né? Como nós falamos de comprometimento, né? Então, se tem uma pessoa comprometida aqui, a Miriam, eu quero aqui publicamente dar os parabéns para ela, né? A Miriam, a Fez Miriam também tem aniversário um. ontem, né? Eu vou chamar daqui a pouco, tem um grupo deles que estão aqui, que faz parte da vida da Isabel, grupo Manancial, e eu vou chamar aqui, todos do Manancial que estiverem aqui, a Miriam vai me avisar, em algum momento eu vou trazê-los no testemunho, e a gente vai celebrar também o aniversário da Miriam. Conversando ontem, pastor, com a Miriam, aniversário dela, ela fez, a gente pode falar, não tem importância nenhuma, ela fez 56 anos. Ela disse, pastor, esse ano tem que passar rápido. Eu falei, por quê, Miriam? Porque ano que vem eu faço 57. É o ano da sala 57. Que Olha. benção, olha só. É muito comprometimento, né? A pessoa quer mais um ano de vida para alinhar a idade com a sala, né? Tem que passar rápido, pastor, tem que passar rápido. Já já vou chamar a Miriam aqui, que está se recuperando, inclusive. Estava É. doentinha esses dias. Perdão, Uma pastor, coisa. só queria deixar registrado aqui a minha homenagem à Miriam aí, que é uma pessoa muito comprometida e muito amada. Amém. Obrigado, meu pastor. Bem lembrado. Deixa eu trazer a Isabel aqui. Oi, Isabel, tudo bem? Como é que está? Oi, pastor, bom dia. Tudo Feliz jóia, né? Grupo dia. Manancial, Sala 57, Adventista do sétimo dia. Que maravilha, né?
Eu fiquei impressionado. Você é uma você tem 16 irmãos. Sim, pastor. Fomos em 16. Vivos hoje nós somos em 8. Meu amigo, pense, 16 irmãos. E hoje estão vivos 8 desses irmãos, né, filha? Sim. Muito bem. Você nasceu aonde, Isabel? Pastor, eu nasci no interiorzinho, lá no cantinho de Minas, São Sebastião da Barra, distrito de Inhapim, Iapu, perto de Caratinga. Pais mineiros gostam de um Isso. queijinho, só, não pão de queijo. Sim, Que sim. beleza, hein? Você que tá dormindo aí na sala, acorda, irmão, acorda. Porque aqui não é lugar de dormir, não é hora de adorar a Deus. Vambora, irmão, vambora. Professora Rose, eu quero contar seu testemunho, professora Rose. Olha ela lá de novo ali. Verinha, minha filha, estamos orando pela Izinha, recebi o vídeo, a lindinha, né? Pedindo para que falassem com ela, se não tivesse com Covid ou nada parecido, né? Estamos orando pela Izinha. A Izinha é uma menininha da família da Verônica Gondim que luta contra uma enfermidade, lindinha demais. Nosso coração fica apertado, né, Verinha? Muito apertado. Mas o Papai do Céu está no controle de tudo, viu? Mantenha firme a fé. Pais mineiros, todos os irmãos trabalhavam na roça. Só você teve condições de uma outra irmã de estudar um pouco mais. Você é formado em letras, não é? Sim, pastor. Mas Você, eu não atuei na área, não. Trabalhei como professora por 5 anos só. Trabalhava numa empresa, trabalhei por 24 anos, e, e optei, na educação, fiquei por 5 anos. Aí eu optei pela empresa. Saí da educação, continuei na empresa. Estava muito difícil conciliar as duas coisas. hoje Trabalho. você, hoje você já é aposentada, casada há 21 anos, tem 2 filhos e 2 netinhos. Inclusive a pandemia lhe deu a alegria de ter mais um aí na família, né? Sim, pastor. Eu sou casada há 40, eu casei em 81, pastor, com 21 anos. Hoje eu tenho 64 de idade e tenho 43 anos de casamento. Como é que é o nome dos filhos? Rafael, o meu mais velho, tem 41 anos, fez agora em janeiro. O Renan vai fazer 40 em agosto. E os netinhos? Os netinhos, deu netinho na pandemia, presente da pandemia, pastor. O Vicente vai fazer 3 anos, dia 27 de março. O Tiago, irmãozinho dele, vai fazer um aninho agora, dia 17 de março também. E a minha terceira netinha, a cerejinha do bolo, veio também agora para celebrar ainda, né? Vai chegar 29 de março, a começo de abril. Então, tudo em março, aconteceu em março. Muito bem. Dá para ver que você é muito alegre, como você mesmo disse, gosta muito de música. Sim, E pastor. você me disse assim: eu sou muito questionadora, eu gosto de estudar as coisas. Como é que é esse negócio de ser questionadora? Por que que você gosta de comprovar as coisas que lhe propõe para você aprender? Ô, pastor, esse ser questionadora foi muito útil para mim, viu? Porque eu, fuçando muito, buscando, né, que eu cheguei até aqui. Encontrei a Igreja Adventista. Eu sempre fui questionadora, desde adolescente, com meu pai, ele era muito rígido e achavam até que eu era rebelde, porque eu questionava as imposições dele, né? Eu não aceitava, eu falava, o mundo é redondo, não é quadrado, sabe? Mas eu consegui, graças a Deus, né? Ah, e meus filhos também são questionadores. Eu sempre falo para eles que ser questionador é muito bom, mas questionem a mim no ponto que eu mudei. Busquem, né, questionar no que eu mudei. Eu não fiquei na mesma desde, né, eu fui crescendo, crescendo, buscando, buscando. E o senhor vai ver ao longo da Do nossa teu caminho? conversa aqui, né? O seu questionamento fez você crescer, né? Você Sim, não questiona por questionar, você questiona porque você é ávida por conhecimento, por amadurecimento.
E a tônica do testemunho da Isabel é, pastor, eu amadureci. E você vai ver por que Amém. que Isabel amadureceu. Agora, essa ideia de ser questionador, olha aqui para mim, você que está adorando conosco nessa manhã. Uma das grandes armas de Satanás é tirar o seu senso crítico. Ele coloca tantas ideias funcionando ao mesmo tempo, tantas ideias funcionando ao mesmo tempo, e nós que vivemos hoje, na época da hiperinformação, informação sem filtro, todo tipo de informação chega, né? Com opções de serem mentira, mentira misturado com a verdade. A tecnologia está tornando cada vez mais difícil você estabelecer um crivo, uma avaliação correta dos fatos. Não compartilhe qualquer coisa, comprove suas informações, veja a fonte, não acredite em qualquer coisa. Satanás trabalha para desmontar nossa capacidade de pensar. Por isso, em nossa caminhada, você que está aí, ó, é muito importante a gente manter próximo da gente, dentro do nosso coração, a palavra de Deus. Esta palavra de Deus cravada aqui dentro por meio do autor, que é o Espírito Santo. É daqui que vem o nosso senso crítico. Tudo que vem para nós precisa passar pela peneira da palavra de Deus. Agora, se você não gasta tempo com a palavra, se você não é um amante da palavra de Deus, cara, qualquer coisa vai entrar na sua cabeça. E para quem aceita qualquer coisa na cabecinha, qualquer coisa presta, que é o que Satanás está fazendo com a nova geração. Preste atenção, né? Toda deformada, mas presta para eles. Então, quando a gente se depara com pessoas como a Isabel, que são questionadoras, é importante você questionar para o seu crescimento, certo? Os bereanos eram assim. Eles ouviam a palavra, chegavam em casa e confirmava tudo. Na época de Jesus já existiam gente, pessoas críticas, no bom sentido da crítica. Muito bem. Você, junto com esse questionamento, você buscou o seu caminho religioso. Você passou pelo catolicismo, passou pelo espiritismo, até chegar ao adventismo. Mas antes disso, antes da gente passar por isso, eu quero salientar que você gostava muito de rock, músicas internacionais. Você não era muito de sair para balada, tal, beber com, não era sua, mas em casa você gostava de dançar muito, acompanhava as novelas e procurava conhecer sobre a vida dos artistas. Vamos Sim, trabalhar esses dois pontos. Você gostava de música e parece que a Dora, ela também fazia isso, porque ela deu uma risada ali, né? Acompanhava a novela e ainda curtia a vida dos artistas. E ouvia música. Como é que era? Quantas músicas você tinha no seu computador, você me falou? pastor, eu tinha mais de 1.500 músicas. Eu gastava o meu tempo ouvindo música. É na alegria e na tristeza era música. E eu dançava sozinha, eu curtia doidada a vida. Dançava sozinha essas músicas e você tinha algumas letras, né? E essas Sim, letras levavam no passado, né? No passado, agora não. As músicas de hoje são muito ruins, mas no passado tinha algumas músicas seculares que elas faziam a gente sonhar com amor, sonhar com propósitos, com encontros, e você vivia as paixões dessas músicas, né? sim, pastor. Eram duas realidades, né? Eu firme no casamento, já chegando no casamento, eu continuava sonhadora nas músicas. Quem me via parecia que eu era uma romântica. Aqui a gente se viaja, sabe? E parecia que eu nem era um amor resolvido, mas no meu casamento era resolvido, né? Tanto é que eu estou há 43 anos. Mas as músicas, eu buscava a tradução das letras e diziam tudo isso, aquela busca, aquele amor sofrido, sabe? E, e buscando também, falava de um amor impossível, e aquela busca incansável por aquele amor.
E, Você vai e eu perceber, encontrei Isabel, esse amor, eu você vai busquei esse perceber que amor, né? essas músicas têm o propósito de colocar você num lugar impreciso sempre. Você está sempre Sim, pastor. sofrendo, você nunca é realizado, né? Você está sempre atrás de uma coisa que você não alcançou ainda. Há um propósito nessas músicas de deixar você exatamente no lugar impreciso. Deus quer que a gente esteja sobre a rocha. E essas músicas colocam a gente numa areia movediça emocional. Pode prestar atenção. Sim. Tinha uma música do U2. U2 é uma banda de rock que eu também ouvi muito. O U2 gostava muito. E tinha uma dessas músicas que tinha um título. Como é que era o título dessa música? Pastor, essa música me diz muito hoje, no outro sentido, né? O nome da música em inglês é I Still Haven't Found What I'm Looking For. Eu ainda não encontrei o que eu procuro, o que eu estou procurando. Isso eu Essa era, cantei dos anos, isso eu cantei dos anos 80, com 20 anos, até os 50 anos, até a minha conversão. Era o meu hino, o meu louvor. perfeito. Como é que é a tradução? Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. I Tá still vendo? haven't found what I'm looking for. Percebe que coloca a gente no lugar impreciso? Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. E aí vai para álcool, vai para as drogas, Aquela busca incansável, sabe? Aquela busca. vai Não dá. vai para o sexo, vai para até ao ponto que muitos desses artistas, não é o caso do YouTube, mas muitos desses artistas ou tiram a própria vida ou morrem de maneira drástica, porque nunca encontram Verdade, pastor. o que eles mesmos compõem, E né? aí se enredam por caminho de drogas, né, pastor? Pelas drogas, Então, alucinantes, tal. alguma coisa tem que preencher o que eles mesmos nunca encontraram, que é Sim, exatamente essas músicas. O sertanejo aqui no Brasil faz muito isso. A moda, a nova moda, né, sertaneja, que é um outro modelo de música, também faz isso. Se você vai para o funk, é pior ainda, porque além de lhe oferecer alguma coisa vazia, ainda lhe oferece alguma coisa com teor é, erótico absolutamente explícito. Então, é isso que a música secular faz. E você acompanhava novelas, pastor. você acompanhava os artistas da novela também? Sim, pastor. Aí que eu questionava, eu sou de ir a fundo no que eu queria conhecer mais, buscar e encontrar, né? Pastor, mas falando ainda desse estilo de música, essa música é um alucinante, mexe com a gente, eu aconselho. é, a gente não pode se ficar se iludindo. Por exemplo, as músicas de louvores hoje é uma delícia, eu adoro, né? Porque são suaves, não mexe com o meu emocional, não mexe com a minha parte carnal. Essas músicas, o som da guitarra, aquele som, como eu falei para o senhor, elas são assim alucinantes, mexem com a cabeça da gente e você viaja. Eu não usava droga, mas era como se eu tivesse drogada, sabe? Eu viajava. Eu nunca experimentei droga. Minha única droga foi o cigarro, né? Mas vamos chegar lá. Continuando, pastor. Eu quero agora conversar contigo um pouco sobre essa questão da novela. Você acompanhava não só a novela, mas vivia. Você queria saber sobre a vida dos artistas e tudo mais. É Sim, isso? sim. Eu buscava a vida dos artistas, acompanhava, né? Na internet, revistas, eu assinava revistas. Eu tinha as revistas Contigo, várias revistas eu assinava, entre outras revistas. Mas E vamos pegar aqui um pouquinho disso, porque não só a gente não vai passar por isso, mas além de música, além de novela, a dona Isabel se enveredou pela política também e também, lutava pelo seu candidato. Veja, na busca pela religião, porque ela vai do catolicismo para o espiritismo e chega até o adventismo, ela é questionadora. Dá para ver claramente que Isabel está procurando uma razão para viver. E ela tenta encontrar essa razão para viver nessas coisas. Deixa eu falar com você aqui, adventista do sétimo dia, você da Assembleia de Deus, Deus é amor, não importa o seu credo. Amigo, por que que eu estou falando aqui de novela, de música, de política, né? E ver como a Isabel era engajada nisso? Era!
Era. Graças a... Chegou um dia que o poço da Isabel ficou tão oco, tão vazio, que ela falou assim: bom, essas coisas aqui não vão me preencher nunca. Hoje a Isabel, a única coisa que ela ouve na casa dela é hino, a TV que ela assiste é a Novo Tempo, você vai entender já já e vamos entrar nisso, por que que ela vê constantemente a Novo Tempo e hoje só ouve hino. Sabe por quê? Ela entendeu, irmão, não tem nada em novela, não tem nada em política, não tem nada em música secular que vai preencher nosso coração. Ver a Isabel falando que já consumiu essas coisas, para mim significa a glória de Deus, a bênção do Senhor, porque ela não ouve mais. Agora, Amém. pode ser que eu esteja correndo o risco de estar falando para algum adventista do sétimo dia que ainda consome esse tipo de coisa. Dentro da igreja, vivendo a fé, consumindo música secular, música profana, música secular profana, consumindo filmes e novelas absolutamente permissivos, horríveis, e ainda pratica alguma coisa como idolatria em relação a esses artistas. Tem jovens da nossa igreja que conhecem todos os nomes e as tramas dos heróis da Marvel. Um dia, Isabel, um ancião foi fazer o cantinho da criança com um grupo de crianças que estavam no primeiro banco da igreja. Eu acho que ele se arrependeu do que ele fez. Ele perguntou assim: me fale o nome do seu maior herói. Hulk, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, é, Thanos. Eu não sei nem que diacho era esse Thanos, nunca nem tinha ouvido falar desse negócio. Thanos, e ele, aham, e cadê Jesus na fala dos meninos? Não apareceu como o herói da vida deles. Você já deixou tudo isso, mas tem adventista ainda mergulhado nessas coisas. Prova disso, que nessa última eleição, nós vimos dentro da mesma igreja, discussões acérrimas sobre direita e esquerda. Adventistas do sétimo dia defendendo um ou outro como se esses homens fossem o salvador da pátria. Irmãos, pelo amor de Deus, nós já temos que estar muito além disso. Nós temos que estar muito além disso. Quando líderes anciãos de igreja, pessoas que lideram a igreja, se dão ao desprestígio da fé de discutir política no seio da igreja. Na igreja adventista não tira o direito de ninguém votar. Você é livre. Mas pelo amor de Deus, irmãos, lançar a esperança num homem e você discutir com os irmãos da fé ao ponto de haver ruptura dentro do seio da igreja por causa disso, pelo amor de Deus, isso mostra o nível da carnalidade que nós estamos. Graças a Deus você superou tudo isso, até que um dia o seu irmão falou assim: você é questionadora, você gosta de perguntar, de aprender, tem um lugar bom aí para você aprender. Foi quando ele falou da Novo Tempo para você. Você começou a assistir a Novo Tempo. O que que aconteceu com a Isabel? Nossa, pastor, meu irmão católico vivia falando versículos para mim. Ele até destaca para mim sempre. Eu lembro que ele falava: quem não ajunta, espalha, né? Citava sempre Mateus para mim. Um dia eu vou falar, vou recitar versículos para você. Nós vamos conversar sobre a Bíblia. E aí ele falou assim: busca Novo Tempo. Eu tinha assinatura e tinha esse canal, só que eu não conhecia. Aí, quando eu conheci, pastor, eu fiquei apaixonada, toda aquela paixão pelo mundo, pelas músicas, voltaram-se. Aí eu voltei, que eu quero ser adoradora, essa adoradora. Eu apaixonada, porque ali tinha tudo que eu queria. Estudos, livros, mas que acrescentavam, né? Sabe? E os louvores também, letras riquíssimas, que me acrescentavam também. Então eu fiquei apaixonada e ficava o dia inteiro na Novo Tempo, pastor. E à noite também. Eu acordava, como eu comecei a assistir Pastor Ivan Saraiva, está escrito, é, Luiz Gonçalves, Arena do Futuro, e consegui também, acordava de manhã, de madrugada, para assistir uma experiência real com o pastor Kleber. Eu estava apaixonada. O pastor Kleber era voltado assim para uma outra classe, né, de um público.
E aí falava muito comigo, sabe? E eu pegava um caderninho e anotava tudo que ele falava. Eu sempre fui assim, de anotar e buscar, pesquisar. Tanto é, pastor, quando eu conheci a igreja adventista, ei, eu não me conformei só com aquilo. Eu fui para a internet, ganhei um livro de um sobrinho meu, O Grande Conflito, de 500, bem grosso. Eu tenho ele aqui ainda, o original. Eu li aquele livro em uma semana, pastor. Você leu Sabe? O Grande Conflito de Em uma 500 semana. em uma semana. Você devorou o livro. Devorei o livro. Eu lembro daquela parte que Daniel sabe, devorava o livro. Eu devorei aquele livro, pastor. E não contente com isso, eu lia outros livros. O que eu era apaixonada antes por aquela leitura espírita, eu deixei de assistir, porque eu achava que era água com açúcar. Aí me veio essa riqueza de leitura e eu, apaixonada, falei, agora eu encontrei o que eu gosto, né? Que é leitura saudável. Como Que é que antes foram o nome dos oradores que você acabou de citar? O Luiz Gonçalves, quem foi o Ivan outro? Saraiva, Luiz Ivan Saraiva. Gonçalves, Deixa eu Kleber falar, deixa eu Gonçalves. falar desses dois homens aqui. Ivan Saraiva e Luiz Gonçalves. Queridos, esses homens continuam com o ministério da pregação da palavra extraordinário. Eles continuam com o ministério da palavra extraordinário. São homens de Deus, que continuam com o ministério da palavra extraordinário. Extraordinário. Pode continuar seguindo o material, são pessoas do Senhor, absolutamente restaurados, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, são homens de Deus. Aí, pastor, vê como mudou, né? O meu, a minha busca aqui, os meus ídolos, digamos entre aspas, né? Como mudaram de U2, Coldplay, entre outros. Agora eram esses pastores, agora eram esses adoradores, que era novo tempo o tempo todo. Eu falava assim, eu sou o novo tempo, o tempo todo, eu estou me transformando a cada dia. E aí são esses nomes. Rafaela Pim, eu ouvia direto. Arautos do Rei era a minha banda, e é até hoje, predileta. Todos eles, aquela geração, desde Então, 2013 até hoje. O YouTube saiu e entrou Arautos do Rei. Que beleza. Isso. Saíram os atores de novela, entraram nossos músicos e pastores. Aí E eu gosto. o time de futebol Peraí, também, não pastor. fala dele agora. Não fala dele agora que eu vou falar que é. Eu deixei o pior por último. Eu deixei o pior por último. É bom que você coloca aí, Isabel, entre aspas, seus ídolos, né? Porque você agora Aham, apenas admira a qualidade dessas pessoas, admira o cristianismo e não fundamenta a sua fé nessas pessoas. O seu ídolo é Deus, obviamente. Só porque você coloca entre aspas de maneira sábia, para alguém não ouvir aqui, atravessar dessa palavrinha e macular o sim, testemunho, porque sabe, né? sim, Vamos ouvir corretamente. Ela está dizendo que sim, essas pessoas são admiradas por ela, homens como ela é no gênero humano e que são falíveis, que o ídolo dela é Deus, mas essas pessoas substituem. Claro que sim, tem que ser. Se a gente tinha uma banda do mundo, agora tem que admirar pessoas que são cristãs, que louvam a Deus. Tá certo isso. Nós temos que fazer essa transferência. Mas você deixou de lado o pior dos piores, porque tu era corintiana, mulher. amém, pastor. Como é que pode? Eu sou Corinthians. Quer dizer que você chorava pelo Corinthians, se Pastor, emocionava com o Corinthians. aquele lema lá, aqui tem um bando de louco. Eu gritava isso, o que que é Calma, calma, isso? não se emociona, não. Calma, porque daqui a pouco a corintiana desperta de novo. Não, 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 tá amarrado, doutor, tá amarrado. Eita, nós, hein? Lá está a ex-corintiana agora que não tem mais essa loucura pelo Corinthians, mas tem a loucura por Jesus Cristo também. Glória a Deus. Mas Amém, você teve amém, uma, você teve uma coisa que você teve que se libertar, que foi do cigarro, né? Essa foi sim. uma luta e um dia você estava em casa, já prometendo parar com o cigarro, muitas vezes. Sua mãe já estava doente nesta fase, você acompanhava sua mãe e você lutando para deixar o cigarro, já tinha feito algumas vezes a promessa, até que você estava no seio da família, numa reunião familiar, você prudente.
sabe, que incomoda, você pegou seu cigarro para ir até uma área externa da casa para fumar e você ouviu uma frase de uma sobrinha de 7 anos que foi muito impactante para você. Sim, pastor. Para uma pessoa tão firme, tão segura de si, né? Eu me achava segura, apoiando no que eu era, na minha formação, no que eu prezava, respeitar os mais velhos. Uma menina de 7 anos, no meio dos meus sobrinhos, meus irmãos, chegar para mim e falar assim: tia, vai fumar lá fora? Aquilo foi o fim para mim, me derrubou na sala, em meio de todo mundo, pastor. Eu Essa menina me salvou, porque dali para frente eu não quis ver ninguém. Continuei fumando, claro. A turrona ali continuou, soltando aquelas baforadas atrás do sofá, assim, na cara, nas costas das pessoas. Aí que eu fumei, pastor. E depois fui para a Copa ali, fumando no meio com meus irmãos, ainda na mesa, e terminei de fumar, mas eu estava sofrendo muito, muito, muito. Terminei e fui para o quarto chorar. Chorei, chorei, chorei. Me derramei de chorar. Por que não apareceu uma alma viva para me defender, para corrigir, colocar aquela criança no lugar? Como eu costumava fazer. Eu era a tia, pastor, que cuidava dos meus sobrinhos, chamava atenção, qualquer problema na família me chamava, chama a Belzinha, sabe? Eu conversava, era amiga, conversava com eles. E uma dessas eu sou desrespeitada, sabe? Na Páscoa, pastor. Numa sexta-feira da paixão. Eu havia sempre prometido que eu ia parar de fumar numa sexta-feira da paixão. Mas só que eu não parei naquela sexta-feira. No sábado, a gente estava na casa da minha irmã, e aí, reunidos ali no churrasco, a família reunida e tal, aconteceu esse episódio aí. E Nesse eu fui momento, desmoralizada, desmoralizada, né? a sua sobrinha, ela vai salvar a sua vida. Porque você Amém. ali Deus pegou e disse, eu vou fazer um corte bem fundo na Isabel, porque eu tô tentando salvar essa criatura, ela está resistindo. Então eu vou usar uma forma que agrida muito a Isabel. Esse seu primeiro momento foi fumar e você ignorando aquela criança, né? E esse é o comportamento humano quando nós somos atingidos nas áreas mais sensíveis. Geralmente nosso orgulho tende a colocar o pé na porta e dizer assim, não vou abrir. Tá pensando o quê? Aqui quem manda tá pegando o meu controle? Eu tô perdendo o controle? Não, aqui É quem por manda aí. sou eu. Nosso orgulho faz isso, né? Eu vi É um por vídeo, aí. eu vi um Ô, videozinho na pastor, internet. Eu e vi um essa, vídeo, ah, pode falar. e essa criança, eu já achava que ali tinha uma educação muito liberal. Essa criança podia tudo. Ela desrespeitava mesmo os adultos. Então veio daquela criança que eu tinha uma certa abominação pelo Deus, tratamento que ela tinha com os Deus avós. sabe como ele precisava ferir você. Ele Sim, sabe. sim. E aí, Escolheu a ferramenta certa. eu estava falando sobre a natureza humana na hora de crescer, porque o processo da Isabel é amadurecimento. Ela vai crescer, crescer. E aí, eu estava vendo um videozinho ontem na internet, dois filhos, uma menina e um menino. E a mãe fala assim: eu quero saber quem é que fez esse negócio aqui. Quem é que fez isso? Ela chorando, foi o meu irmão, foi o Arthur, foi o Arthur. Eu quero saber quem é que fez isso. E ela chorando, disse, não fui eu, foi o Arthur, foi o Arthur, acusando o irmão. Aí ela fala assim: eu quero saber para dar um presente, porque eu achei isso aqui muito lindo. Ela disse: fui eu, mamãe, e eu fiz para a senhora. Esse é o ser humano. Esse sou eu, sou você. Esse sou eu e é você, desculpe. Nós somos assim, irmãos. Quando nós somos pressionados, quando nós somos exigidos, nós temos a ideia de fugir e não encarar a realidade, não aceitar quem nós somos. Por isso você foi lá para trás, dar baforadas ainda mais intensas para mostrar para aquela menina que quem manda é você, que você não seria atingida por ela. Você é a Xerox e eu sou isso. Nós somos assim. Mostrar para ela, pastor, e para a mãe dela, atrás da mãe dela que eu fazia isso. Que a mãe dela assistia tudo e não fazia nada.
Você se converte ao Adventismo, se batiza, tem fruto da Novo Tempo. Quantos anos de Adventismo você tem? Eu estou indo para o 10º ano, graças a Deus, pastor. Eita, 10 anos de Adventista, vida nova, engavetou, 2014 eu entrei na igreja. engavetou todas as músicas do mundo, engavetou novela, engavetou os ídolos, mudou as bandas. Hoje é só adventista do sétimo dia, frequenta uma igreja, colabora com o avanço do cristianismo, amadurecendo. E aí, Amém. nesse amadurecimento, eu vou chamar algumas pessoas aqui que fazem parte do seu grupo Manancial. Olha que legal aí, ó. Uma delas Amém. a Vera Portes. Olha só, Amém. outra que faz parte do grupo é a nossa moderadora Miriam, que está fazendo aniversário hoje. Ah, deixa eu ver quem mais está aqui. A Jusce está aqui também. Deixa eu ver se Juscinha está aqui, faz parte do grupo Manancial. Inclusive, nós oramos juntos ontem por Dona Miriam, tá aí Jússi. A Valzinha participa de vez em quando, deixa eu chamar a Val aqui. Val Barbosa está com a câmera fechada. Verônica Gondim também participa de vez em quando. A Verônica Coutinho, que é a nossa moderadora, está aqui também, nossa aí, Verônica. E vou chamar nossa moderadora Verônica também, que ela faz parte desse processo lindo aí. Cadê, cadê, cadê? Verônica, minha filha, tá aqui, minha lindinha. Nossa, oh, eu tô com saudade, sabe de quê? De ver você cantar aquela música. Uma hora dessa eu vou chamar tu para cantar aquela música de novo. A Maísa faz parte, a nossa moderadora Joana também. Deixa eu ver se Joaninha tá aqui. Esse grupo aqui, queridos, esse grupo aqui é um grupo que acompanha o amadurecimento da Isabel, faz parte da vida dela. Ontem, enquanto a gente tentava colher o testemunho, ela falou assim: ó, tô indo ali porque é, nós vamos orar no nosso grupo. A Dora também, a Dora que estava rindo ali, né, Dora? De um negócio que estava acontecendo, também faz parte desse grupo. A Joelma, deixa eu ver se Joelma está aqui. Já deu, tem 9 aí na tela. As outras, Joelma, Margarete, Rosana Araújo, Maílza, Diomar, Delmarina, Maria Diniz, a Val, Verônica, Dodora, Rosinéia também faz parte, a Leni. Então, é um grupo grande que é um grupo de apoio. E aqui, por que que eu estou querendo mostrar esse grupo aqui? Porque é o seguinte, queridos, quando a gente amadurece na fé, nós precisamos estar cercados de pessoas maduras para nos ajudar a crescer. Amém. E a Amém. experiência da Isabel nesse grupo, que é perpendicular, que é paralelo à sala 57, ela busca nesse grupo também suporte, apoio para continuar amadurecendo. Não tem como você amadurecer sozinho, sozinho. Miriam, fala para mim um pouquinho, você está fazendo 56 anos, né, lindinha? Abre aí o seu áudio, por favor. Bom dia com alegria. 56 anos. Ano que vem, 57. Ano da sala, né? Miriam, como é que é participar Ano do Manancial com a Isabel, com todo esse grupo que a gente colocou aqui para representar a comunidade que cerca aí a Isabel? Pastor, olha, é uma bênção. A Isabel lá na sala ajuda bastante. É uma bênção também, todos, né, que estamos lá. A gente sempre acolhe as pessoas que estão precisando de uma oração. E de dia, do período, né, durante o dia, se tem alguém precisando, a gente chama o manancial, vamos lá, oramos com a pessoa. Nossa, é uma bênção. Temos experiências lindas mesmo, viu? Poderíamos contá-las aqui, como é que esse grupo de apoio, você que é da sala, precisa buscar um grupo de apoio. Ninguém vive só, queridos. A gente precisa se alimentar literalmente um da experiência do outro, um orar pelo outro. E aqui eu montei o grupo, não dá para falar com todos vocês, mas em especial abrir seu áudio, Miriam, para agradecer pelos seus esforços. Você transpira a sala 57, onde você está de camiseta. Onde você vai, você divulga a sala. Amanhã nós vamos mostrar algumas fotos de um acampamento que vocês foram. Foi uma benção. Acabaram, até cobra apareceu nesse acampamento. E foi uma bênção lá que vocês sacudiram o lugar.
promovendo a Sala 57. Nós louvamos a Deus por isso. E eu quero agradecer por mais um ano de vida na sua experiência, dizer que você é importante para nós da Sala 57 e amada por todos. Vamos orar Eu por que você. agradeço por cada um de vocês. Amém. Vamos orar por você. Amém. Pai bondoso, a Miriam está fazendo mais um ano. Nós a trouxemos aqui junto com esse grupo que é o Manancial, que esse grupo se encontra todo dia para orar por pessoas, socorre pessoas em oração. E uma delas é a Isabel, que está absolutamente envolvida com tudo isso. E esse grupo de apoio, quando a gente transiciona, sai lá do mundo, deixa tudo para trás, a gente tem que entrar numa estrutura de comunidade que faça a substituição do ambiente relacional e nos permita continuar a ter um ambiente que nos acolha e vá formando esse novo crente. Obrigado pela vida da Miriam, de todos que eu chamei aqui desse grupo, que ela continue firme na fé, sendo uma bênção na igreja local, ela é anciã lá na igreja dela, e que continue sendo uma bênção aqui na sala para sua família, para o seu filho, e que o Senhor a proteja com os anjos do céu. Dê mais um ano de vida feliz para essa tua serva, batize com teu Espírito, Espírito Santo, guia Miriam em nome de Jesus. Amém. Amo Amém. você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, Miriam, porque você existe. Muito obrigado por tudo, tá? Amém. Verônica Lima, lindinha, eu amo você, obrigado por estar aqui. Só chamei para a gente mostrar o grupo. Dona Joana já está em movimento aí, sai da sala, mas a sala não sai dela. A Dora sempre, aí, Dora, você tem que dar o seu testemunho, minha filha. Tem muito tempo na sala, tem história para contar. Verônica Coutinho, lindinha, fofinha, minha amiga, tamo junto na caminhada. E Jússi, abençoada, você tá bem da coluna, mas cuida dessa coluna, não fica fazendo estripulia não, viu? Ora mais. Amo você, filha. Obrigado, viu? Você é uma bênção, Jússi. Dodora, lindinha, amadinha. Você é uma bênção, tá? Muito obrigado por tudo. Miriam, toda a gratidão do mundo pelo seu trabalho. Participar de um grupo desse é importante, Isabel? Demais, pastor, demais. Esse senso de comunidade, Isabel, é fundamental para o amadurecimento cristão. Bom, vamos falar um pouquinho agora, para a gente ir para a parte final do seu testemunho, sobre a sua experiência na sala. Você diz assim, pastor, nesse processo todo de conversão, de mudança de vida, a sala se tornou a cereja do bolo. Aí eu quero que os irmãos saibam o que, que significa a sala ser, para você, Isabel, a cereja do bolo. O que, que isso quer dizer? Pastor, porque toda aquela busca minha, incessante, né? Incansável ali, é, veio terminar onde? Na sala 57, né? Porque eu buscava intimidade com Deus, eu achava que eu tinha um relacionamento com Deus, né? Eu deixei o mundo para encontrar a Deus e encontrei, feliz da vida. Eu estava na igreja, ocupada. No primeiro ano, pastor, 2015, eu fui batizada num batismo de primavera. 2015 até 2020, eu tive cargos na igreja. Eu abracei, eu queria descobrir tudo, sabe? Como funcionava a igreja, por trás dos bastidores, como é que era. Queria conhecer as pessoas. Eu tenho os contatos de todos os membros da minha igreja, sabe, pastor? E isso veio agora na sala 57, na pandemia, onde eu fui abençoada com toda essa história que eu contei, dos meus netos, né? E aí vem a sala 57, que começou, se eu não me engano, em 2020, né? Eu entrei em outubro de 2021. E em maio de 22, eu abracei essa causa. Eu estava ali todo dia, quando abria a sala manancial, pastor, eu estava na sala. As meninas nem me convidaram. Eu fui por uso capião, digamos assim. Todo dia eu estava a primeira da sala, e aí elas falavam, você agora é administradora. E todo dia eu estava lá, eu que iniciava. Eu abracei essa causa, a sala manancial. E a sala 57, pastor, foi a bênção, né? Porque me apresentou essas pessoas maravilhosas, a gente pôde estreitar os nossos relacionamentos. Eu amo encontrar essas pessoas e abraçá-las nas reuniões, nos almoços, lá na Miriam.
Não tive a oportunidade de conhecer o senhor, né, pastor? Mas a Vera Portes eu conheci, a Jússi, muitas, muitas eu conheci. O pastor Esmeraldo eu já conhecia da Igreja do Capão. Eu estudei lá também, fiz o EREM lá, formação religiosa, Então, né? 2017 e 2018. Então, olha, toda a minha vida embasada na igreja, veio agora aqui na sala 57 encontrar o Senhor, essa bênção, essa capacidade de reunir tantas pessoas do mundo todo, sabe? Pessoas que a gente acompanha agora, pastor, envelhecendo junto com a gente, que antes eu acompanhava outras pessoas e elas não sabiam nada da minha vida. Hoje eu estou com vocês. Nós fazemos parte dessa comunidade agradável, essa comunidade saudável. E eu costumo dizer, crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, né? É a minha alegria estar você com falou para vocês. mim que agora você aprendeu a buscar profundidade, que o seu Sim, cristianismo já vinha numa experiência boa, mas entrar em contato, em intimidade com o Espírito Santo fez você ir para águas mais profundas agora. A gente falou sobre, na sua experiência de maturação, criar raízes profundas, ao ponto de você dizer assim, pastor, eu entendi, ó, que se eu fracasso na minha busca, eu tenho que manter minhas vestes limpas. E aprender sobre o Espírito Santo me ajudou a praticar essa ideia das vestes limpas, né? Com muito mais profundidade. isso, pastor. Essa busca do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo na primeira hora. Isso eu já fazia, como contei para o senhor, né? Mas depois da sala, ficou mais pessoal, sabe? Essa busca, eu busco ele o tempo todo e o batismo, eu peço o batismo do Espírito Santo, porque a gente desgasta muito nessa vida no mundo, né, pastor? E nós temos que estar sempre repondo, repondo, para a gente extravasar, para a gente extravasar com as pessoas que Deus coloca no nosso dia a dia, né? Nós temos que compartilhar, desaguar, como o Senhor diz. Então, eu tenho que sempre me abastecer, me abastecer. E isso exige profundidade, águas claras, límpidas, você vai encontrar só lá no, sabe? Assim como são nos estudos. Eu busco um versículo aqui, um versículo ali, isso vai me aprofundando. Eu estudo, faço uma pesquisa de um capítulo, de um Reavivados pela Palavra, eu vou para a Bíblia e busco o resumo daquela, sabe? Pastor, deixa eu dizer uma coisa. Quando o senhor falou assim de mancha nas vestes, a gente tem que tomar cuidado. Nós falamos que ia falar muito de radical. Não sei se eu vou pular, estou antecipando. Eu fui muito radical. Eu parei de fumar em 4 dias, né, pastor? Eu parei. Nem um gole, nem um trago. Eu bebi um vinhozinho de vez em quando. Mas, pastor, o que importa é isso. Eu não chego ao perto do mal, do pecado mais, porque é onde eu vou, a lei que está comigo é como se fosse assim, ó, eu esbarro na lei. Opa, por aqui não, é por aqui, entendeu? Então, está sempre me guiando. Se eu fizer uma prova, igual o é, pastor Francisco Lopes, ou Fernando Lopes, não lembro agora, que Fernando pregou, Lopes. Fernando Fernando Lopes. Lopes. Então, ele falou de. Ai, me fugiu agora. Mas fugiu agora o que eu queria Ele comentar. falou que você, nessas águas profundas, tem a lei como um condutor. Você esbarra nessa lei, vai em águas profundas e Cristo salva você, você conhece a pessoa do Espírito e vai para águas profundas. Você chega a falar para mim que a sala foi para você como uma lupa, Isso, ampliou. É como se você lesse a Bíblia com letras pequenas e depois da sala, pela projeção do Espírito Santo, você começou a ler a Bíblia em letras grandes. Isto é sinal de amadurecimento. isso, pastor. E quando a gente busca, quanto mais a gente busca, mais se busca a perfeição, a gente vê quanto nós somos imperfeitos, né? E se eu estou com as minhas vestes limpas, eu tenho que manter, não pode ter nenhum respingo. Então, eu sou muito radical nisso, pastor. Não pode ter um respingo, porque uma veste branca, um respingo. Ah, quando o pastor falou da experiência com a bebida, pastor, sabe?
Você chegou um pouquinho ali, pronto, experimentou, pronto, já era. Sabe, você perde o controle. Então, não podemos perder foco. O foco é esse, é buscar, buscar e buscar, mergulhar fundo. Porque quanto mais a gente chega perto de Jesus, mais a gente vê o que quanto nós necessitamos deles, né? Necessitamos. E aí a gente cai. Se você se afasta, você enfraquece espiritualmente. Então, nós temos que buscar sim. Eu tenho que estar perto de vocês. É um tição na fornalha, por exemplo. Eu tenho que estar perto de pessoas fervorosas, sabe? De bem com a vida, assim, ó. Apesar das tribulações, estão ali felizes, lutando, mas com um sorriso, sabe? Mostrar a quem eu sirvo, quem me domina, a minha fé, a minha esperança, sabe? Que vou sofrer hoje, mas é passageiro. Então, isso eu encontro aqui, com vocês, sabe, pastor? Você Essa intimidade aqui com sabe o que vocês. aconteceu com a Isabel? É porque é o seguinte, queridos. Uma outra frase do pastor Adevaldo. A gente vai aprendendo com outro aqui, né? A gente fica esperando que as coisas ao nosso redor mudem. Nossa, mas isso está difícil, mas olha como é que é. E a gente fica esperando que essas coisas mudem. Isabel está me mostrando um outro caminho, amados. O que tem que mudar é você dentro. Quando você dentro muda, você passa a olhar as coisas de fora com outros olhos. E aí tudo muda. Entende? É você que tem que mudar. Você tem que pegar o óculos da carnalidade, o óculos do mundo, o óculos do pecado, das sensações maliciosas, o óculos do orgulho, da falta de amor, da falta de cuidado com pessoas, o óculos do egocentrismo. E é com esse óculos que você vê o mundo. É assim que você vê o mundo. E muitas vezes você quer que coisas ao seu redor mudem porque você está vendo assim. Quando ela conhece Jesus através da Novo Tempo, divulgue a Novo Tempo, irmãos, é uma benção. Ela tem a experiência, esbarra na sala, começa a se aprofundar, vai para um grupo de comunidade profunda de gente madura na fé, o Espírito Santo dá para ela um outro óculos. Amém. Quando você coloca esse outro óculos, que é o óculos da fé, do amor, da alegria, da bondade, da longanimidade, da fé, do domínio próprio, da mansidão. As coisas ao redor não mudaram, mudaram dentro de você. Mas porque mudou dentro de você, você vê tudo diferente. Por isso, o processo da Isabel, desde que eu comecei o testemunho dela, é amadurecimento. A irmã Isabel está passando por um processo de amadurecimento, águas profundas, através do conhecimento da pessoa de Jesus, nosso maravilhoso Salvador, do nosso Deus eterno, o gestor do universo, e dessa pessoa linda, educada, mas muito agressiva no sentido bom da palavra, nosso Deus, o Espírito Santo. Ele que vem para dentro e nos dá o óculos da fé, que não muda as coisas fora, mudam dentro, por estar diferente dentro. Tudo fora é visto de outra maneira. Amém. Não é? Amém. Olha que E eu pastor, ficaria aqui conversando a manhã inteira num bate-papo bom desse aqui. Mas, dona Isabel, a vida precisa continuar. A gente precisa se encher aqui e desaguar. Ô, Vera Portes, pega a plaquinha do desaguar, põe na sua frente aí, minha filha. Irmão, vou usar a Vera agora, Verinha, plaquinha do desaguar. Vamos lá, só ela na sua frente aí. Vá, minha filha, cadê? Travou a internet de Verinha, não é possível um negócio desse. Deixa ela voltar lá. Enquanto ela volta, eu quero te agradecer, Isabel, pelo bom papo, pelo testemunho gostoso. Você viu, você falou para mim, pastor, não é uma coisa de outro mundo, meu testemunho? Irmãos, testemunho é testemunho, e todo testemunho ensina alguma coisa. Eu não preciso ter aqui uma história. Não, a gente tem histórias para contar e cada história dessa faz links importantes com todo mundo que participa aqui. E a Maísa está tentando ver alguma coisa, porque o óculos dela parece que não está funcionando. Maísa do céu, troca esse óculos, porque o negócio está feio, minha irmã. Amo você, Maísa. Deus abençoe você. Obrigado, ô Isabel. pastor, ô Oi. pastor, e eu costumo vestir a camisa, como eu disse para o senhor.
Quando eu trabalhava na empresa, eu vestia a camisa da minha empresa. Trabalhei na política, vestia a camisa da política, vestia a camisa daquele time. Hoje eu visto a camisa da Sala 57. Amém, Né? amém, amém. Amém. E a Novo Tempo também me acompanha, pastor. Eu sempre tenho um mimozinho, olha, a caneca, uma caneta. Eu sempre tenho um mimozinho para alguém, para eu presentear alguém também. É Divulgo a assim, Novo ó. Tempo também. Nós vestimos a camiseta da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todo mundo Isso. adventista. Aí, Amém. aí a gente veste a camisa da Novo Tempo, a gente veste a camisa do Manancial, a gente veste a camisa da Sala 57, do Momentos a Sós com Deus, com a Maísa Ribeiro, com o grupo de anciãos da minha igreja, com o pastor da minha igreja, com os anciãos da minha igreja. A gente veste as camisas e, ó, põe o reino para. Amém. Amém, pastor. Ó, beijo no seu coração. Obrigado por ter Bem, vindo. pastor. Você viu como Eu também, funcionou tudo pastor, quero isso? falar as 4 frases. Todos Então falam, também fala, minha preciso irmã, falar. então fala. Eu amo vocês, a Sala 57, a Sala Manancial. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são parte visíveis de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amém. Eita, glória a Deus, isso é bênção pura, sem mistura. Amém. Obrigado, irmã, você é uma bênção, viu? Amo você. Obrigada, pastor. Grande abraço. Que bom, né, irmão? Você vê, ó, testemunho, testemunho. Tem o seu? Manda pra gente. Você vê que a Isabel não mandou. Eu fisguei ontem, Isabel, num grupo de oração que nós oramos pela Miriam, a Ju se chamou a gente. Conheci a Isabel, vamos testemunhar, vamos embora. Manda o seu, que a gente quer contar a sua história aqui, associada à sua experiência Sala 57. Vamos orar? Amém. Pai eterno, obrigado, Senhor, obrigado por momentos tão agradáveis aqui na sala. Unja-nos com teu espírito, nos leva a desaguar, Senhor, a desaguar, em conectar-nos com outras pessoas. Em nome de Jesus, leva-nos, Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém. Parece que eu ouvi, Isabel, um tal de bom dia com alegria, irmão. Isso Bom aí, dia, com bom alegria, dia. com alegria. Com alegria, bom dia, pastor Bom Wagner. dia, Bom dia, Maísa. Aniversariante Bom aí, dia, linda. gente! Parabéns, É com alegria. Miriam, bem seu aniversário. Pastor Wagner Almeida. Toninho, te amo, Giovanni. Estamos em movimento, graças e paz. Amo vocês, irmão. Todo Um beijo na bochecha e outro coração. brilho, meu filho, eu amo! Te amo, pastor Wagner. Te amo, filhinho. Curtinha, te amo. Meu bom filhinho, Verônica, amo vocês. Lúcia Almeida, eu amo minha lindinha. Amor, meu Te amo, minha Deus. fofinha. Vocês de mandar um beijo na bochecha